Salve, salve rapaziada! Antes de mais nada eu quero dizer que o vídeo de hoje pode ser um pouco polêmico, então se você é sensível a esse tipo de material, eu lamento muito, mas é melhor você ir parando por aqui. Agora, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, vem comigo. Como você já viu na chamada desse vídeo, o assunto hoje é Jesus. Não, espera, esse não é Jesus, esse é um ator. Esse também é um ator. Ator? Tá, melhor, deixa isso aí. Muito se sabe sobre o nascimento de Jesus, sobre os reis magos, um pouco da infância dele, sobre a fuga de Herodes, o asilo no Egito, e também muito sobre seus ensinamentos e a sua volta a Jerusalém e tudo mais, que já é de conhecimento geral. Ou seja, o Novo Testamento menciona o seu nascimento e uma aparição com 12 anos discutindo teologia com alguns sábios em um templo em Jerusalém. Porém, existe um gap nessa história. Existe um buraco dos 13 aos 30 anos e aquilo que muitos chamam de os anos perdidos de Jesus Cristo. Você já ouviu falar sobre isso? Se você é cristão, é bem provável que sim. A escritora Elizabeth Clare Prophet, inclusive, escreveu um livro sobre isso chamado Os Anos Ocultos de Jesus, onde ela fala sobre esse período da história e sobre uma viagem espiritual que, segundo ela, com evidências documentadas, da jornada de 17 anos de Jesus pelos países do Oriente. O livro é realmente muito interessante e eu vou deixar um link aqui embaixo da descrição do vídeo ou em algum lugar da tela para as pessoas que quiserem ler, tá certo? Mas então, o que aconteceu de fato nesse período? O que aconteceu com Jesus dos 13 aos 30 anos? O que ele fez? Onde ele morou? Obviamente existem algumas teorias bem fundamentadas sobre isso e outras nem tanto. O fato é, você sabia que existe uma teoria que conta que Jesus teria morado na Índia? E mais do que isso, ele teria ido até a Índia e até o Tibete para aprofundar os seus estudos em yoga e meditação. Pois é, existe uma teoria que diz isso. Uma não, na verdade são várias. Elas basicamente afirmam que nesse período Jesus foi até o Oriente se aprofundar nas doutrinas do budismo e inclusive da reencarnação. Lá ele estudou com monges budistas e existem documentos que comprovariam esta teoria. Você deve estar se perguntando, mas como assim? De onde vem essa ideia mirabolante de que Jesus teria ido até a Índia e até o Tibete para estudar yoga e meditação? Então, como eu falei antes, existem diversos relatos e supostas provas documentadas de que ele sim teria morado na Índia. Uma dessas teorias nasceu do escritor e teólogo alemão Holger Kirsten. Holger Kirsten. Ele era um estudioso alemão que viajou pelo Oriente até a Índia e julga ter descoberto os vestígios da passagem de Jesus por diversos países do Oriente. Turquia, Mesopotâmia, Pérsia, que é o atual Irã, Afeganistão e etc. A teoria do autor vai muito mais além e afirma inclusive que Jesus nem sequer teria morrido na cruz. Espera! Ele afirma que o exame mais atento ao Santo Sudário, aquele que fica lá em Turim, na Itália, revelaria que nele foi envolto um homem ainda vivo. Ou seja, sim, ele teria sido crucificado como conta na Bíblia, porém teria sobrevivido graças ao consumo de um sedativo, um vinagre ou um óleo, que o ajudou a descansar no sepulcro. Enfim, depois de alguns dias os essênios teriam ajudado o mestre a se recompor do tal sedativo e uma vez refeito, Jesus teria primeiramente fugido até Damasco, na Síria. Inclusive ele teria aparecido a Paulo na estrada de Damasco. Depois ele se dirigiu outra vez até a Índia, onde continuou pregando com o nome de Yas Asaf. Segundo a teoria de Kirsten, Jesus teria morrido em Srinagar, uma cidade que fica na Caxemira, no norte da Índia, com aproximadamente 80 anos e como um budista fiel. Inclusive, em Srinagar existe uma sepultura dedicada a ele. Neste ponto, eu já fico um pouco em dúvida porque existem outras tantas sepulturas dedicadas a Jesus em outros lugares, em outros países, como o Afeganistão, o Paquistão, no Irã. Então, esta teoria para mim não faz muito sentido, mas eu respeito quem acredite. Enfim, o fato é que o autor compartilha a filosofia budista e julga poder enquadrar Jesus dentro dos moldes de um Bodhisattva, que para o budismo é a manifestação do divino, segundo o panteísmo indiano. Assim como o Dalai Lama é o Bodhisattva da compaixão. Este assunto também é interessante, cara. Vamos fazer um outro vídeo sobre isso. O lance é que Kirsten deixa uma pergunta no ar. Por que o cristianismo escolheu ignorar as conexões de Cristo com as religiões do Oriente e descartar repetidamente as inúmeras afirmações de que ele passou grande parte da sua vida na Índia? Bom, o livro onde Holger Kirsten propõe suas ideias teve 8 edições sucessivas na Alemanha,
foi traduzido ao inglês e também foi traduzido ao português. Da mesma forma que o livro da Elizabeth Prophet, eu também vou deixar um link aqui embaixo, em algum lugar aqui da tela, para as pessoas que quiserem se aprofundar um pouco mais, beleza? Uma outra curiosidade, o nome Cristo, ou Christ em inglês, seria uma variação do nome do deus hindu Krishna. Outra teoria que supostamente está documentada e comprovada, e a qual me fez fazer este vídeo, é a que conta uma história que foi ressuscitada no século XVIII, de um jornalista inglês que viajou até Lhasa, a capital do Tibete. Quando ele foi visitar o mosteiro do Dalai Lama, este jornalista teria então conhecido o monge responsável pelo mosteiro, o qual lhe permitiu acesso total à biblioteca tal mosteiro. Papo vai, papo vem, eles começam a conversar sobre religião, o jornalista então fala sobre Jesus e o monge responde: espera, que eu vou lhe mostrar a história de Jesus na Índia. O jornalista teria ficado perplexo e o monge então lhe apresentou um livro que contava a história de Issa, um jovem adolescente andarilho que veio da Palestina junto com uma caravana de judeus em busca de conhecimento. Agora um detalhe importante. O nome Issa significa Jesus em árabe, em indiano e em alguns outros idiomas. Ou seja, Issa é igual a Jesus. O livro então conta a história desse jovem Issa, que antes de chegar a Lhasa passou pelo Paquistão, pela Pérsia, o Irã, pela Índia, onde teria se envolvido com os sadhus, com os brahmanes, com os yogis, com diversas outras pessoas. E foi aí então que ele começou a ter mais contato com a yoga e se aprofundar nos estudos da meditação. Na Índia existem mosteiros que afirmam ter documentos que comprovam a passagem do jovem Issa. Isso é muito interessante. Inclusive, próximo à cidade sagrada de Rishikesh, existe uma caverna à beira do rio Ganges, onde eles afirmam que Jesus teria morado. Então esta é a cova onde Jesus supostamente morou durante todos esses anos que ele teve aqui na Índia, estudando budismo, estudando meditação, tudo isso antes de voltar para Jerusalém. O livro também conta que depois de um tempo, com 27, 28 anos, o jovem Issa teria voltado à Palestina e por onde passava operava milagres, curas e os líderes religiosos e políticos queriam matá-lo. Ou seja, basicamente o mesmo que acontece no Evangelho. Tudo que Jesus faz no Evangelho, o jovem Issa faz no livro tibetano. O livro continua e conta que passados alguns anos da volta de Issa à sua terra, caravanas começam a chegar vindas do Oriente Médio até a Índia, até o Tibete, contando que Issa teria sido morto pelo seu próprio povo e que depois de 3 dias teria ressuscitado. Esta é a história que o jornalista inglês conheceu em Lhasa, no Tibete. O livro teria aproximadamente 2000 anos de idade e só confirma as histórias bíblicas, correto? Agora, temos que concordar que a história é muito bonita e muito romântica. Os cristãos talvez dirão que toda a história de Jesus se encontra no Evangelho e tudo mais, tudo fora disso não passa de mera ficção ou de um mito bonitinho. Mas também não podemos negar que muitas das mensagens de Jesus estão amplamente enraizadas na filosofia budista, como a compaixão, o amor ao próximo e até mesmo a reencarnação. Eu, pessoalmente, acho que a única coisa que realmente importa é que ele habita o coração de muitas pessoas e que a sua mensagem de paz, de amor incondicional, de fraternidade, de fé, de respeito é o que se perpetua até hoje na humanidade e se perpetuará para sempre. E você, acredita nessas teorias? Falou, paz.